senhores vereadores. Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho presente, Pedro Adélio Viana, Renato Augusto Alves Ribeiro e Rita Edith de Oliveira Fernandes. Solicito os senhores vereadores se coloquem de pé. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os trabalhos. Convido para dar entrada ao plenário a diretora do Departamento de Educação, Giovana Rodrigues Cabral. As senhoras Andréia Novaes, Edna Beatriz, senhor Rodrigo Pinheiro, senhora Simone Guedes e senhora Liliane Fernandes. Eu registro também a presença da assessora de comunicação social Gildo Dorigo de Paiva, do chefe de divisão de material e patrimônio, senhor Paulo Guimarães, chefe da divisão de tributação e cadastro, José Rodolfo Janeiro, chefe da divisão de contabilidade e tesouraria, Marco Antônio de Martim, chefe da divisão de transporte, Alexandre Paiva de Souza, diretora do departamento de promoção social, Delfina de Martim Guedes Carvalho Costa, das diretoras escolares, Adriana da Cunha Carnivale, da Escola Municipal Anália Moreira Campos, da creche municipal Izar Maria Couto de Mendonça, senhora Sene Silva Dorna Cipriani, diretora da Escola Municipal José Maria Mâncio, Laila Rosa da Conceição Tavares de Oliveira, diretora da Escola Municipal Marieta Miranda Couto, Lívia Maria dos Santos Sesca, diretora da Escola Municipal Olinda de Albuquerque Castro, Maria Tereza Garcia Novaes. Registrar também a presença da Cláudia Miranda Siqueira, coordenadora escolar, e também da Luz Magda Pires de Carvalho, coordenadora escolar. Registrando também a presença do diretor da Escola Estadual Cônigo Joaquim Monteiro, o senhor Leandro Dornelas. Essa audiência pública foi solicitada pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, a ilustríssima senhora Giovana Rodrigues Cabral, diretora do Departamento de Educação, através do ofício número 126/2013, e convocada no dia 16 de outubro de 2013, tendo como finalidade a prestação de contas das ações realizadas no âmbito do Departamento de Educação e escolas municipais. Saliento que essa audiência pública terá como matéria exclusiva a prestação de contas das ações realizadas no âmbito do Departamento de Educação. Então o foco nosso é exclusivamente essa matéria. Esclareço aos convidados que será concedido o prazo para apresentação. E os cidadãos que fizerem inscrição, não houve inscrição de cidadão, então, para iniciar a palavra, para iniciar a apresentação, concedo a palavra à senhora Giovana Rodrigues Cabral, diretora do Departamento de Educação. Boa noite a todos presentes. Obrigada pela acolhida na casa, aos excelentíssimos vereadores. Eu acho que esse momento é um momento único que a gente tem que aproveitar muito para estar conversando sobre educação municipal e que a gente possa, junto com a equipe que trabalha no departamento, nas escolas, tornar público aquilo que a gente vem fazendo. E é para isso que a gente solicitou esse momento de estar trazendo as ações que a gente está fazendo no departamento para vocês. Tá? Simone. Nós entramos, nós retornamos ao departamento agora em 2013 e nós nos deparamos com alguns desafios, algumas dificuldades encontradas. Então, muitas das ações que estão hoje colocadas aqui, elas se justificam
exatamente ao diagnóstico que a gente visualizou no início do ano. Tá? Outras estão postas no plano de governo, né? Então a gente deu uma sequência e aprofundou algumas questões que estavam postas já na proposta de governo do Joaquim, e a gente está atendendo e procurando fazer da melhor forma possível. Quando a gente ingressou agora, uma das maiores dificuldades que a gente encontrou foi com relação à estrutura física das escolas. Então, quem vive a escola, quem está na escola, sabe que a gente tem uma vontade muito grande de fazer as coisas, mas uma limitação física também enorme, né? A gente gostaria de ter espaço adequado para o professor, para a equipe pedagógica, e muitas vezes essas salas estão sendo revertidas para salas de aula, para que a gente possa atender os alunos. Então, em muitas escolas, a gente tem essa limitação da estrutura física. Nós encontramos também algumas dificuldades no planejamento da educação, com relação a regimento, com relação à documentação que embasa, né, as ações que a gente tem que fazer no âmbito educacional municipal. Nós também tivemos algumas dificuldades, né, porque nós encontramos a maioria dos professores contratados dando aula nos anos iniciais, de primeiro, segundo e terceiro ano. Então, essa dificuldade encontrada gerou uma alta rotatividade nesses anos iniciais. E para a gente que quer dar uma continuidade no trabalho, é imprescindível que os professores efetivos assumam as suas cadeiras nesses anos que são tão importantes para as crianças, que é a etapa de alfabetização. Se a criança tem bons professores e professores efetivos que permaneçam na escola junto a esses alunos, a gente tem uma grande possibilidade deles evoluírem no seu processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, nós encontramos também dificuldades no planejamento junto ao governo federal, no PAR. A gente ainda não tinha nada solicitado na dimensão 4, que diz respeito exatamente à estrutura física e material das escolas, né? Então a gente precisou rever isso logo no início, pensar em formas de garantir não só recurso municipal para fazer essas ampliações e reformas, mas também parcerias estaduais e federais. Tá? Então, aí a gente se estende a tantos. Mobiliário escolar já estava numa situação precária, quadro escolar estava complicado dos meninos, né, dos professores estarem usando, já estava mais antigo. A gente encontrou uma situação também que hoje é objeto do nosso maior empenho, que foi a regulamentação de 1/3 da carga horária para planejamento, mas sem a devida regulamentação. A gente tinha um dia de estudo, mas sem a regulamentação. Então a gente precisava garantir que os professores tivessem isso em forma de lei, sendo discutido aqui nesse momento, nesse espaço. Então a gente está fazendo esses movimentos diante das dificuldades que nós encontramos. Encontramos muitas coisas boas também. Tá? Eu só queria justificar que as ações que nós estamos fazendo estão vindo nesse sentido, de atender o diagnóstico que foi feito inicialmente. Tá? A equipe aqui listada é a equipe que trabalha diretamente comigo e diretamente na gestão das escolas, diretores e coordenadores. Mas eu gosto sempre de falar, quando eu tenho oportunidade, de que a equipe se estende a todos os departamentos da prefeitura e se estende a professores, alunos e famílias. Porque a educação, ela deve extrapolar a centralidade de uma escola. Ela expande para a família, ela expande para a comunidade. Tá? E a gente é privilegiado em termos de prefeitura, porque todos os departamentos são parceiros da educação e das escolas. Então nós dependemos de todos. Então a equipe aqui, eu teria que gastar todos os slides para listar. Tá? Na verdade, é o reconhecimento também. Né? Bem, com relação aos investimentos que a gente está fazendo agora, frente às dificuldades que nós encontramos, e eu só queria dar uma parte, que na verdade esse momento aqui também foi promovido e foi influenciado
numa reunião de conselho municipal, porque a gente às vezes traz muitas questões para serem discutidas no conselho, né? Então nós temos no conselho representantes de todos os segmentos, estaduais, particulares, pais, alunos, né? Se tivéssemos maiores de 16, o legislativo. Então, numa dessas reuniões, a gente teve a oportunidade de estar conversando sobre educação e foi levantada essa ideia de trazer para cá, no espaço que seria público, uma discussão sobre educação, que a gente tem feito, porque às vezes não aparece. Fica difícil da gente poder externalizar tudo aquilo que a gente vem fazendo. Né? Às vezes chegam números aqui, mas os números às vezes retratam um pouco todo o trabalho que é feito por trás, né? Em relação às escolas, em relação aos alunos e aos professores. Tá? Então, com relação aos investimentos, esse ano a gente continuou já as ações que estavam feitas em termos de distribuição de materiais para os alunos. Tá? Então, kits escolares, que são mochilas, né, e os uniformes, né, de frio e de calor, eles continuaram sendo entregues para os alunos, para todos os alunos da rede municipal. Tá? Esses kits foram compostos por cadernos, por lápis, borracha, estojo, e ela foi realmente distribuída para todos, desde a creche até a educação de jovens e adultos do Luci. Tá? Todos tiveram oportunidade de ganhar o material. Tá? A gente também fez um investimento grande, né, em mobiliário escolar. Nós trocamos o mobiliário escolar de todas as escolas, né? A gente ainda está complementando, porque algumas ainda não, né, sobretudo de educação infantil, até pela alta demanda que a gente teve, a fábrica também está entregando parcialmente, mas a gente, até dezembro, isso tudo vai estar organizado. Então, isso para os alunos, eu acho que é um cuidado com o aluno, porque ele fica no mínimo 4 horas do seu dia na escola. Então, ter um lugar adequado para sentar, uma sala de aula com quadro bom, né, uma estrutura de material adequada, isso é uma preocupação nossa. Então, diante disso, nós fizemos realmente esse investimento para estar saneando e cobrindo uma demanda que já é antiga. Tá? Todos da educação infantil, os aluninhos, né, de 1º ao 5º e também dos anos da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Os quadros escolares também, nós fizemos opção por trabalhar com quadro branco. A gente sabe que às vezes o custo, às vezes fica mais pesado, porque tem toda a questão da caneta, mas só de não ter o giz, né, dentro da sala, para professor e para aluno, a gente entende que vai estar favorecendo o trabalho e a possibilidade de, até a questão de saúde mesmo, que é do povo. Questão do material escolar, né? Nós temos um almoxarifado próprio, que está ligado aos outros, mas que se comunica sobretudo com as escolas, né? E quem é responsável no setor por esse acompanhamento, distribuição do material, hoje é a professora Edna. Tá? Então ela que faz todo esse controle, todo esse acompanhamento. Ela vai falar como é que funciona o trabalho dela em termos do departamento. Tá? Boa noite a todos presentes. Excelentíssimos, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Os materiais escolares, a compra é feita por processo de licitação. E, através do processo de licitação, a firma que ganha, nós temos o cuidado de pedir uma amostra, porque as marcas licitadas, às vezes, não correspondem às marcas que estão no mercado de maior qualidade. Mas nós procuramos, assim, manter um nível que possa ser de uso proveitoso, porque a gente não compra qualquer coisa para os filhos da gente, para a nossa casa. Nós temos esse cuidado no departamento também.
Então, quando uma firma ganha, nós temos um pedido de amostra, a gente faz essa experiência, essa verificação. Isso, se não estiver à altura, a gente faz devolução e exige uma nova amostra, né? Pensando no desempenho dos nossos alunos. Essa compra feita anualmente, eu não tenho como recebê-la, porque o nosso depósito ele é pequeno. Então, normalmente, a gente divide isso em 2 ou 3 vezes, 2 ou 3 remessas. E quando esse material chega no departamento, no nosso depósito, a gente dá uma entrada, né, do que nós temos, do que está chegando, e as escolas mensalmente enviam um pedido para o departamento. Esse pedido feito pelas diretoras, nós separamos e enviamos para as escolas com uma nova listagem. Por que uma nova listagem? Às vezes, o pedido que me foi feito, eu não tenho total quantidade para mandar. E a gente sempre pensando, é preferível que cada escola tenha um pouco do que uma só tenha tudo e outras fiquem sem nada. E é feita uma nova listagem que, quando chega nas escolas, é conferido pelas diretoras e novamente volta ao departamento. Então, eu tenho, desde o início do ano, o pedido feito pelas diretoras, o pedido que é enviado às escolas. Como a Giovana disse, essa parte fica sob minha responsabilidade, mas no departamento nós somos uma equipe. Então lá ninguém faz nada sozinho. Em vários momentos eu já estive em cursos, eu desenvolvendo outras necessidades no departamento, que eu posso contar com a ajuda da Andréia e do Rafael, ressaltando que o Rafael é um parceiro assim inigualável, porque muita coisa é de peso. Eu e a Andréia não conseguimos pegar, porque assim, às vezes no depósito fica numa prateleira, é complicado pra gente. Então assim, de público eu gostaria de ressaltar aqui a ajuda que a gente tem com o Rafael. A você, muito obrigado. Então assim, é verdade, gente, a gente que convive lá sabe que isso é real. E não só a minha parte de material escolar, mas a parte também de materiais de limpeza, né? Tudo sai nesse mesmo esquema do Departamento de Educação. As escolas mandam mais ou menos o pedido no final do mês, até o 5º dia útil. Eu tenho mais ou menos uma semana para arrumar esse material e enviar para as escolas. Hoje, nós temos o controle manual, a caneta. Eu tenho controle de tudo que entra e de tudo que sai. Nosso próximo passo no Departamento de Educação é a informatização. Nós vamos informatizar para que seja um processo mais rápido, mais ágil e de fácil acesso. Na minha ausência, todos conseguirão, com mais agilidade, entender o que está se tratando. Tudo que nós recebemos no Departamento de Educação tem uma nota fiscal. Essa nota fiscal fica uma cópia com a gente no departamento e outra nós levamos à prefeitura. Então, o Departamento da Contabilidade tem uma cópia e nós ficamos com outra. Então, assim, basicamente, eu acho que é isso, né? Falar rapidinho e também estou tremendo. É importante, assim, as meninas, nossa, mas eu vou falar, é importante que cada um fale, embora a gente esteja muito integrada, eu poderia falar para todas, mas é interessante, tá? E é interessante também que vocês saibam o processo das coisas dentro do departamento, tá? Por quê? Porque são procedimentos que eles têm que ter uma lisura e eles são para conhecimento realmente de todos, tá? Qualquer um que queira pode pedir acesso a essas questões que a gente tem a obrigação de estar informando. Seguindo o mesmo raciocínio, a gente pode pensar, a gente não pode pensar, a gente não pensa, a gente continua e depois eu volto. A gente também pensou na segurança do Luci. O Luci é uma escola do centro muito visada. Nós tivemos dois furtos na escola esse ano, né? E a situação preocupava pelo portão ser muito devassado. Então, às vezes a gente via, não sei, né, as famílias, pessoas no portão durante o turno escolar. Isso era uma preocupação sobretudo à noite, né? Os meninos mais velhos ficavam ali no portão, ficavam conversando e essa era uma preocupação nossa. Então nós mudamos a grade,
fizemos ela contínua para dar uma certa privacidade aos recreios, atividades que são desenvolvidas no pátio. Nós também colocamos uma grade de proteção na secretaria, na direção e na supervisão, porque é onde circulam os documentos da escola. Então, nesses furtos, nós perdemos 3 notebooks com toda a documentação da escola. Então, isso para nós, hoje, que temos esse controle, né, diretamente sendo feito na escola, isso foi um prejuízo muito grande. Tá? Então, a gente buscou estar garantindo uma maior segurança para as nossas crianças. Nós vamos pintar, tá? Tornar mais útil. Para ficar mais interessante e agradável para as crianças. Nós estamos vendo as possibilidades para fazer a tinta adequada, ou então, né, adesivar. A gente ainda está estudando isso, mas é uma demanda, inclusive uma demanda foi um pedido do Joaquim. A escola tem a cara de escola, né, que as cores lembrem as crianças, né, essa questão de infância mesmo, tá? Com relação aos veículos, nós fizemos aquisições também, porque o departamento estava sem. Com relação à alimentação, um item muito importante do nosso trabalho, né? Então, a alimentação, ela segue mais ou menos a mesma estrutura que acontece com o material, tá? Foram licitados 163 itens para o cardápio da merenda escolar esse ano, e foi empenhado aproximadamente R$400 mil para que a gente ofereça às crianças, pelo menos em cada turno, um lanche, né, um café da manhã ou um lanche da tarde, uma refeição principal, refeição, né, de alimentos sólido, né? Mas não foi. Oi? Mas de alimentação, como a gente tem os almoços, os jantares, eles são servidos também na escola. E uma fruta, né? Às vezes suco também. Então, esse cuidado com a merenda também é uma questão que nos preocupa, porque a gente sabe que os meninos vêm na escola e alguns têm dificuldade, muitos têm dificuldade de se alimentam, principalmente na escola. Então a gente quer sempre garantir uma merenda de qualidade, uma merenda mais saudável, porque um dos grandes problemas hoje também é a questão da obesidade. Então a gente também tem esse cuidado de garantir alimentos balanceados, né? A gente tem a parceria da nutricionista que elabora os cardápios pra gente. Então esse acompanhamento ele deve ser, né? Ele tem sido feito com muito cuidado, tá? Essa parte de pedidos, de merenda, você quer? A Liliane está na parte nossa, específica como se fosse uma licitação interna. Ela faz também as nossas OFs. Então, e esse processo de descentralizar isso, o Marquinhos agradece, ele agilizou o trabalho e a demanda, né? A gente tem muita demanda reprimida às vezes, porque todos os departamentos, eles focam no setor de licitação. E isso é uma dificuldade nossa interna, que a gente está experimentando novas possibilidades de trabalho. Então, a gente começou e esse ano vem dando muito certo, tá? Mas ela vai contar mais ou menos como é que a função dela lá, o trabalho dela. Boa noite, gente. A Giovana me convidou, mais ou menos no meio desse ano, para assumir justamente essa ponte que era necessária no Departamento de Educação e junto com a Prefeitura, né? O Departamento sentiu a necessidade de ter um conhecimento maior do processo de compra e das melhores formas que a gente poderia trazer para poder contratar os serviços. Então, tudo que é licitado, tudo que é comprado, passa por mim ali, né? Eu faço a triagem do que deve ser licitado e faço a triagem do que a gente pode comprar, de repente, por outros meios. Então, considerando tudo que foi mostrado aqui, veículo, reforma do portão, material escolar, merenda, uniformes, kits, tudo isso vem de um processo de compra que é demorado, que tem que ser muito bem especificado e que é o que eu desempenho lá dentro do departamento, né? Eu faço essa avaliação da demanda do departamento
E depois eu encaminho isso para um processo de licitação e faço os documentos iniciais que são necessários, né? Para cada coisa dessa que é comprada, a gente precisa fazer um levantamento do preço do mercado, a gente precisa ter vários fornecedores dando para a gente um parâmetro de quanto custa aquilo, a gente precisa montar um edital de licitação muito bem feito, né? A gente não pode, em momento algum, direcionar o que é comprado para uma determinada marca. Então é um trabalho minucioso, é um trabalho não é muito simples, né? Mas a gente tem conseguido trazer alguns itens para o departamento. Esse ano a gente conseguiu adquirir bastante coisa que já era de uma demanda mais antiga, né? Então a minha função é essa, eu trabalho diretamente com o Marquinho, né, Marquinho? A gente tem essa parceria de trabalhar junto, de ajudá-lo e ele me ajudar, e a gente tem conseguido muita coisa sobre esse aspecto. E a merenda escolar é justamente isso. A gente passou por um processo de licitação e agora a gente consegue comprar, a gente compra mensalmente, a gente consegue que os itens perecíveis sejam entregues semanalmente, os outros itens não perecíveis, as entregas são feitas mensalmente. E de semana a semana a gente consegue fazer alterações para poder trabalhar dentro daquilo que a escola realmente precisa, sem desperdício, sem que haja desperdício. Então a gente tem sempre esse contato diário com as escolas. E elas passam, as diretoras e quem trabalha diretamente com a merenda passa isso pra gente, e a gente tem conseguido evitar o desperdício tanto da merenda, né, Andréia, quanto de materiais, né, trabalhando dentro do que é necessário mesmo. Né? Isso, materiais de limpeza escolar. E é isso, gente. Envergonhado. Seguindo, na verdade, esse processo de merenda, quem está mais à frente é a Andréia, tá? Então, quer falar alguma coisa? Né? A Lili já falou, eu vou complementar o que a Lili falou, mas quem está à frente do departamento, acompanhando todos os dias na escola, o que tem que ser trocado, é a Andréia, tá? Os pedidos chegam para ela e ela é que organiza isso junto aos fornecedores, tá? A gente também tem dentro da merenda escolar a especificidade e a obrigatoriedade total, de cumprir um percentual mínimo dos recursos que são repassados pelo governo federal para nós, para que eles sejam destinados para a agricultura familiar. E hoje a gente cumpre bem mais do que os 30% que são previstos na lei. Então a gente tem uma parceria muito grande com os agricultores locais. A gente tem fornecimento dentro dessa agricultura familiar de milho, queijo, pães, bolos, biscoito, né, e algumas verduras, e alguns legumes, algumas frutas, dependendo da época, né? A gente consegue fazer essa aquisição direto ao fornecedor, porque é uma parceria que ajuda a eles enquanto fornecedores locais e a nós também que estamos comprando um produto livre de agrotóxico e ajudando também sempre a desenvolver a economia local. Isso é muito importante também, essa parceria, né? Eu acredito que para eles hoje as escolas sejam os maiores, né, compradores de produtos deles, tá? Então isso é muito, muito importante, essa parceria com a comunidade também. A gente teve alguns eventos, algumas situações já nesse ano. Então, só vou ressaltar a preocupação das escolas sempre estarem atendendo os convites das comunidades, sejam religiosas, sejam de outras instituições, para estar participando dos eventos que são colocados em termos de município. Então, a gente participou do Corpus Christi, todo ano a gente vem participando, né? Isso não se perdeu, isso permanece já de muito tempo, né? Todas as escolas participando junto com a rede, o ProERD também, quer dizer, é sempre pensando nas parcerias. Então a gente faz as parcerias com, né, as instituições religiosas, as empresas, né, e também com a Polícia Militar. Então essa preocupação de estabelecer vínculos e laços e trazer a escola para esse contexto é muito grande. Então a gente já teve esse ano a participação do ProERD, né,
sobretudo nos dias de hoje, é uma parceria relevante, né? Os nossos alunos de quinto ano têm a oportunidade de estar conversando com um professor policial. Nesse caso, esse ano foi o Manuel, tem desenvolvido um ótimo trabalho junto com os alunos, é muito querido. E ele vem trazendo essa discussão de drogas, porque isso é uma situação que assola muitos municípios, e a gente também tem uma grande limitação, uma grande preocupação com isso, que as nossas crianças estejam realmente livres das drogas, mas para isso elas têm que ser formadas, para isso elas têm que ter conhecimento, para isso a gente tem que conversar, né? Se a gente educar hoje, a gente tem uma chance menor de depois ter esses meninos aí, né, indo para o mundo das drogas, da criminalidade. Então a gente tem que investir nas crianças hoje. Com relação à Semana do Folclore também, foi um projeto piloto, né, uma tentativa que a gente fez esse ano de trazer realmente a escola e as apresentações das crianças para a rua, para a comunidade. Então a gente trouxe a apresentação das escolas do folclore, da Semana do Folclore, para a praça. Então em agosto a gente fez 2 dias de apresentações, e a gente contou com o apoio incondicional dos professores trabalhando nas barracas. As barracas não tiveram nenhum fim lucrativo, né? Nós fizemos um preço muito baixo frente àquilo que é feito na cidade, para que todos pudessem ter oportunidade de participar, né? A gente pensou naquelas tantas famílias com tantos filhos, às vezes sem ter oportunidade de estar participando e lanchando e vendo seu filho. Então a nossa preocupação maior foi essa. Foi um primeiro movimento para a gente também ver se a gente tem condição de fazer, como fazer, e da melhor forma estar desempenhando esses papéis dentro da sociedade, trazendo a escola, né, para a comunidade, para que a gente possa estar externando isso, as nossas ações para a comunidade. Então, todas as escolas participaram, a gente também teve a participação de escola particular, e a gente também teve a participação da escola estadual. Escola estadual sempre muito parceira nas coisas que a gente vem fazendo, muito participante do conselho, né? Então, não importa se é particular, municipal, estadual, importa que a educação, né? Porque os meus alunos hoje vão ser os do Cônego amanhã, e possivelmente foram da educação infantil em alguma escola particular. Então a nossa preocupação deve ser os alunos, né? Independente de onde eles estejam pontualmente naquele momento, tá? Então, a participação das escolas com os temas, né? É claro que esse evento ele é feito com a parceria de outros departamentos, né? A gente não tem fôlego para estar trabalhando com toda a nossa rotina diária de trabalho e buscar um evento maior sem a parceria dos departamentos. Então, obras ajudou muito, cultura ajudou muito. Então, eu acho que é nessa parceria que a gente vem trabalhando, né? O transporte ajudou muito quando a gente pede, né? Eu ligo para o Alexandre, eu preciso que os pais estejam na rua, só que os pais são da zona rural, não tem problema, eu tenho que trazer. E aí a gente sempre consegue organizar e resolver isso para que todos possam estar participando. Então, eu posso até agradecer agora formalmente, mas eu tenho certeza que eu já fiz isso em todos os outros momentos. O desfile de 7 de setembro também esse ano, com um gostinho diferente, com comemoração aos 90 anos da cidade. Então, a gente teve também a participação das escolas, tá? São ações que já vêm sendo desenvolvidas, nós demos continuidade. Eu acho que as boas coisas não podem acabar, e ela tem que estar além de qualquer definição partidária. O que a gente tem que melhorar, a gente tem, e aquilo que a gente também tem que reconhecer que caminhou, a gente também tem que aproveitar e dar continuidade. Então, foram de homenagem, todas as escolas participaram. Nós fizemos esse ano, até sob orientação da superintendência, o dia D da escola, que foi um momento de acolhimento da família pela escola.
né? A gente está tentando mudar essa concepção das escolas, né? De que a gente tem que chamar os pais da escola só para chamar a atenção dos alunos. Se ele fez alguma coisa errada, a gente vai lá e chama a atenção dele, chama o pai e repreende. A família tem que ser parceira em todos os momentos. Então a gente tem buscado abrir a escola para essas ocasiões, para estar tentando conversar. Então, dia 22 de junho, nós tivemos esse dia de acolhimento, esse dia da família na escola, onde a gente pôde divulgar os resultados das avaliações externas para os pais, mas não divulgar um número só, explicar o que é aquilo, né? O que a gente precisa de ajuda da família para melhorar o processo de ensino e aprendizagem do aluno na escola. Então, buscando fazer essa relação e trazer a família como parceira também, né? Não dá para a gente lamentar que a situação mudou, né? As famílias mudaram, tudo mudou, né? E essa lamentação não cabe mais, cabe a gente arregaçar a manga e tentar trazer para que a gente possa realmente fazer diferença na vida do aluno. A gente também ofereceu palestras, fizemos gincana e brincadeiras e algumas ações sociais também. Às vezes as escolas mobilizam, né, cabeleireiro, tirar foto, né, tirar identidade e outros serviços também. A gente às vezes oferece nesses dias que a gente está trazendo a família para a escola para ajudá-los também. Muitos são de zona rural, né, às vezes não tem oportunidade de estar vindo com frequência, né, ao centro, e que a gente busca então fazer essa ponte, tá? Dia das Crianças, cada escola teve a oportunidade de também estar fazendo as comemorações. A gente também teve na prefeitura um momento na praça, não, acho que foi aqui na Câmara até, né, do Dia da Criança, também para comemorar a questão de feira de ciências. É muito importante que a gente mobilize as crianças, não só para estar aprendendo, estudando a teoria que está sendo oferecida, ofertada pelos professores, mas também a possibilidade de vivenciá-las. Então, essas feiras de ciência e esses momentos é exatamente para isso, para eles, na prática, mostrarem aquilo que está sendo trabalhado dentro de sala. E essas feiras são abertas à comunidade. A gente traz as famílias também para poder estar participando, e os alunos nesse momento fazem a experiência para que a gente possa assistir. Então a gente também tem tentado aproximar tanto a teoria que é dada como a prática que deve ser vivenciada. A gente também teve apresentações, né, da escritora Dalila Roff, que ela veio também na Semana da Criança, fazer apresentações em todas as escolas. Ela também agora fez uma doação de 150 livros para as escolas, né? Então, assim, é uma parceira já de muito tempo, e ela veio para contar e recontar as histórias para as crianças. Essas ações, né, de incentivo à leitura, elas são uma marca das escolas, porque a gente entende que auxilia no processo de aprendizagem, né? Se a gente incentivar os nossos meninos a lerem os livros, a gente consegue, e os professores também, eu acho que isso é importante também. Se a gente conviver num mundo letrado, a gente desenvolve práticas de letramento. Então isso é muito importante, né? Abrem os nossos horizontes e ajudam todo o raciocínio e processo de aprendizagem de outros conteúdos também. Se eu consigo ler e interpretar, eu vou conseguir transitar bem nos enunciados de ciência, de história, de geografia. Então a gente está investindo muito nessas questões de leitura. Também cada escola fez a semana de leitura, as produções dos alunos foram expostas, né? Foi aberto, eles puderam visitar os trabalhos dos outros. Então isso tudo foi realizado. A gente teve agora o baile do professor, é muita luta, então também a gente tem que ter um momento para parar e confraternizar, né?
As ações de 2013 para formação continuada, por que pensar em formação continuada? A formação que a gente recebe, que a gente tem no ensino superior, ela não dá conta de atravessar anos e anos sem uma atualização. A gente precisa a todo momento ter oportunidade de fazer novos cursos, ter novas experiências, trocar as vivências com os colegas. Então essas formações continuadas, elas servem para elas se prestam a esse papel, que a gente deve sempre estar buscando novas formas de ação e possibilitar momentos de interação entre os pares. Isso é muito importante para a escola. Então a gente abraçou, né, a prefeitura abraçou o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Ele foi um convênio celebrado no ano passado, no final do ano passado, e realmente a gente acredita que, melhorando a formação dos nossos professores, a gente consegue melhorar a aprendizagem dos nossos alunos. Então, a gente tem no Pacto a Márcia, que é especialista em educação do Luci, como coordenadora do Pacto, e a gente tem a professora Valéria, levanta a mãozinha, professora Valéria, como formadora. Então, ela oferece, né, eles se encontram semanalmente ou de 15 em 15 dias para conversar e para passar todo o material que é feito, que é enviado pelo governo federal. Todos os professores de primeiro, segundo e terceiro ano estão no Pacto. Todos. Né? Ainda que em muitos municípios, né, seja uma demanda opcional, para cá não foi. Para cá foi uma obrigação, vamos colocar assim. A gente entende que a gente precisa estudar sempre para estar melhorando. E a gente precisa muito melhorar, que foi um dos problemas que a gente encontrou no início. Né? A gente tem que muito melhorar para poder estar refletindo isso para o aluno. Então a gente também, não está dando para enxergar direito, mas a equipe toda do Pacto, né, a gente ofereceu camisa, pasta, e a gente fez agora em outubro, até já havia agradecido no momento, mas eu agora volto a agradecer a acolhida sempre que a Câmara dá para a gente, em termos de espaço, porque é uma das limitações que a gente tem, e a gente foi muito bem, né, acolhido. Foram vários municípios, a gente fez uma regional aqui de encontro do Pacto, onde a gente pôde ter 2 palestras que focam especificamente sobre alfabetização e sobre níveis de escrita. Então, para nós, é um ganho ter Matias nesse circuito regional, né? Normalmente isso é feito em municípios bem maiores e a gente arriscou trazendo para cá e acertamos. Então, obrigada realmente pela casa. Só foi possível porque a gente estava aqui. A gente também está começando agora o curso de cuidadores, que é específico para o trabalho na creche. Ele poderia estar estendido também para a educação infantil. Então ele está acontecendo. Foi uma parte de observação, uma parte de encontros presenciais aos sábados, e depois a gente vai ter uma fase de devolutiva dessa orientação de forma que a gente consiga organizar o espaço da creche de forma mais favorável para a criança. Tá? A gente também tem o Programa de Intervenção Pedagógica Municipal. Nós assumimos frente ao governo federal, ao governo estadual, o compromisso de estar melhorando os anos iniciais de alfabetização, porque frente às avaliações externas, a nossa situação não é boa. Nós estamos num nível bem complicado em termos de aprendizagem dos alunos, está refletindo de uma certa forma negativamente quando a gente fala da regional de Juiz de Fora. Então a gente não está numa situação muito boa em termos de aprendizagem dos alunos nas avaliações. Então nós abraçamos também o PIP. Eu acho que tudo que é para ajudar, tudo que vem para somar, a gente não pode deixar de fora. Então a gente, na verdade, reuniu o PIP, que é esse programa do Estado, ao Pacto, que é nacional,
Nós estamos desenvolvendo o trabalho junto. Todas as escolas têm uma equipe de cada uma para acompanhar e monitorar as crianças. A Valéria está deslocada, como ela está formando o PAC, né, como formadora do PAC, ela tem ido toda semana em todas as escolas para estar acompanhando os alunos de baixo desempenho, ajudando o professor com material e organizando isso e trazendo. Fica muito difícil a gente sair do departamento toda semana e estar nas escolas acompanhando os alunos. Então a gente precisa de alguém lá na ponta que traga, faça esse acompanhamento e traga para a gente, tá? Então a gente tem feito agora 60 lições que está dentro do PIB com esses alunos, sobretudo de 5º e 4º ano, para que a gente possa minimizar os impactos da não aprendizagem a partir do 6º ano, né? Quando eles vão para o estado, né? Que eles possam estar num nível melhor das suas práticas de alfabetização e letramento. Tá? A gente sabe que hoje isso é um grande desafio nosso. A gente tem o Cislame também, que a gente está voltando com ele. Em 2008 a gente fez experiência. E agora nós estamos retornando, que é simplesmente informatizar as escolas. Informatizar as escolas para que a gente alimente os dados uma vez e que toda a documentação da escola saia automaticamente, desde boletim até história. Então, o primeiro momento, ele dá um certo trabalho, porque você coloca todos os dados das crianças ali. Mas depois, esses dados se comunicam, a gente tem acesso a eles no departamento, e o professor pode lançar nota, tudo agora por sistema. Então nós estamos fazendo esse movimento agora de alimentar o sistema, e para o ano que vem a gente já vai ter as escolas informatizadas, de modo que a gente tenha acesso a todos os dados. Tá? O Estado já é assim, funciona muito bem, então o município também está assumindo como uma demanda para otimizar o trabalho, né, e tornar ele, até em termos de documentação, mais preciso. Participação em eventos, a gente busca sempre ou ir ou indicar alguém para ir nos eventos que tem, sobretudo quando são eventos que são promovidos pela Undim, que é a nossa Associação de Dirigentes Municipais. Né? A gente busca estar presente, porque são nesses momentos que a gente conhece muita coisa nova, que a gente tem notícia do município em termos de Estado, em termos de governo federal. Né? A gente vai, e normalmente eles imprimem sempre, na área da educação, as questões mais preocupantes, ou que a gente tem que melhorar, ou que a gente tem que efetivar, documento que a gente tem que mandar, e isso é importante. Tá? Regulamentação, como eu falei no início, as dificuldades que a gente encontrou foi de ter que atualizar toda a documentação da área de educação. Então a gente pensou e refez matriz, projeto pedagógico, regimento escolar, né? A gente precisou de pensar no planejamento das escolas para informatizar, a gente pensou no Cislame. As escolas estão alimentando o PDE interativo, atualizando os dados das escolas, e a gente precisou de atualizar o PAR. Né? O PAR é o Plano de Ações Articuladas, em parceria com o governo federal, um instrumento a partir do qual a gente consegue estabelecer os convênios de assistência e parceria, e a gente visualizou que não tinha nada da quarta dimensão que está exatamente atrelada à parceria em termos de estrutura física, mobiliário, obras, a repasses financeiros do governo federal. Né? E hoje os municípios, eles até têm uma autonomia financeira, de gestão boa, nós temos, mas nós nunca vamos conseguir implementar todas as ações que a gente quer sem a parceria, sobretudo financeira, do governo federal. Então a gente precisou parar tudo mesmo e atualizar esse PAR, porque senão a gente ia passar mais 3 anos sem ter nada de investimento. E isso foi preocupante. Né? Quando eu externalizei essa situação, a gente trouxe para uma conversa, assim, é o nosso objetivo agora. Tá? Isso foi feito, nós terminamos em 30 de agosto. Tá? Deu bastante trabalho.
Outra regulamentação que a gente fez esse ano também foi garantir recurso financeiro para que os professores pudessem, dentro do festival cultural, adquirir livros. Né? Eles receberam um repasse e eles compraram livros dentro do festival cultural e depois prestaram contas. Também é uma forma de incentivar a leitura. Né? A gente incentiva dos alunos, mas a gente também quer que os professores acompanhem. A gente precisa que eles leiam e que se organizem mais. Em atendimento a uma demanda da Lei Municipal 1211, de 9 de agosto de 2013, nós fizemos as placas do IDEB e colocamos nas escolas. Tá? Por ocasião da reunião do Conselho Municipal, a gente também estava discutindo a necessidade de explicar para a comunidade esse resultado. Então, a partir da nova edição, porque essa placa de IDEB, ela reflete a avaliação feita em 2011. Então, em 2013, nós estamos passando por outra avaliação em termos de município das escolas. Então, um novo número de 0 a 10 vai ser computado para as escolas. Então, a partir desse número desse ano, nós vamos alterar as placas e nós estamos nos propondo também a fazer cartilhas para que a gente explique para os pais e para a comunidade o que significa ser uma média, por exemplo, 3,5 numa escola X do município de 0 a 10. O que significa ser 3,5? Significa que os alunos tiraram 3,5 numa avaliação que valia 10? Não, o IDEB não é computado dessa forma. Então eu acho que a gente tem que começar a conversar, porque aí é uma conversa pedagógica, é uma conversa que o pai tem que entender, que não dá para comparar a escola, a gente só pode comparar a escola com ela mesma. Né? Eu não posso comparar Lucy com Marieta, porque são realidades diferentes, são contextos diferentes, são comunidades diferentes. Né? A gente tem que comparar a escola com ela mesma. O que ela fez que melhorou o seu índice? O que ela fez que melhorou a aprendizagem dos alunos? O que ela fez para provar os alunos com o conhecimento necessário para aquele ano? Então, a gente vai complementar os dados da placa a partir dessas colocações nossas. Atuação dos conselhos. Nós temos 3 conselhos atuantes junto ao departamento, né, que nós participamos também. E nós temos os colegiados escolares atuantes em todas as escolas. Tá? Nós temos o Conselho Municipal de Educação, nós temos o Conselho de Alimentação Escolar e nós temos o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Tá? Esses conselhos, tanto de alimentação quanto do Fundeb, eles são conselhos ativos porque são eles que, ao final de cada exercício, fazem um parecer das prestações de contas dos recursos da educação, que são passados pelo governo federal. É obrigatório. Então, são conselhos, o Conselho do Fundeb ainda é o Conselho da Gestão, porque ele ainda está na validade, então não há necessidade nenhuma de se modificar. Então nós vamos ver o prazo dele e fazer as novas modificações e colocações para o próximo mandato. Tá? São conselhos que se reúnem normalmente no Departamento de Educação por questão de espaço. Tá? A gente sempre cede. O Conselho de Alimentação já foi renovado porque ele já tinha vencido. Tá? Os conselhos têm que estar todos regulares para a gente poder estar também recebendo as verbas. Tá? A questão dos projetos e dos desafios, para a gente poder também estar finalizando. Um projeto nosso agora, que já vai começar, que a gente já estava a licitação marcada dia 22 agora, é a construção da quadra escolar. A quadra escolar, ela foi alocada próxima à Escola Marieta, lá no bairro Nossa Senhora da Penha. Essa quadra ela foi conseguida a partir da atualização do parque. Então foi só atualizando e pedindo muito, que a gente consegue. Então a gente conseguiu essa quadra, ela foi liberada, a primeira parcela, a licitação está marcada e ela deve começar a ser construída agora a partir do ano que vem. A gente também tem agora a demanda, que a gente alimentou o sistema, solicitando uma creche. Creche para nós hoje é uma
é uma preocupação, uma necessidade, um desafio, um projeto, é tudo junto. É a certeza de que a gente precisa expandir as nossas vagas de creche para todos os alunos. Creche não é direito da família, creche é direito da criança. Então todas as crianças têm que ter direito a frequentar uma instituição escolar. Então é isso que está fazendo com que a gente busque esses projetos, essas parcerias. Seria muito difícil que a gente conseguisse desembolsar, frente ao orçamento, 1,5 milhão para a construção de uma creche. Então, se a gente consegue convênio que repasse esse valor, é muito bem-vindo. E a gente agora já terminamos a fase, quer dizer, nós já conseguimos a creche, nós só estamos alimentando o sistema com os projetos, tá? Vai ser uma creche do centro, para 240 alunos, nesse formato. O complexo educacional do Monte Alegre também é um desafio. Eu acho que é muito mais que talvez um desafio, é um apelo pessoal, é um sonho pessoal. Então, ele era de 2008, agora a gente só está parando as arestas para que a gente consiga efetivamente colocar essa escola, tirar essa escola do papel e colocar ela mesmo construída. A escola do Monte Alegre hoje, né, a escola Orlinda, ela não comporta mais os alunos que a gente tem. A gente já não consegue fazer um trabalho adequado com os meninos, a gente não consegue expandir o tempo desses meninos na escola. Então a gente precisa de um outro espaço, a gente precisa ampliar, a gente precisa aumentar. Os bairros aumentaram, né? A gente tem o Vista Alegre, Nova Cidade, mas a escola ela foi sendo ampliada, mas hoje ela já não tem jeito de ampliar e ela está pequena. Então a gente precisa urgente desse investimento. Junto com o governo federal, a gente também conseguiu uma contrapartida para o complexo. A gente só vai alimentar o sistema para conseguir o repasse. Então, vai sair nesses 4 anos. O PPA para nós foi um grande desafio também para a gente fazer um planejamento para 4 anos. Não é a mesma coisa do que você fazer o seu planejamento anual, o planejamento que você tem em casa. O planejamento a gente sempre faz, mas nessa envergadura, né, nessa especificidade, com esse cuidado, a gente teve a oportunidade de participar esse ano. E foi muito bacana, porque a gente conseguiu mapear exatamente aquilo que a gente queria, em termos de plano de governo, em termos de demanda, em termos de dificuldades encontradas, e colocar no papel. Então a gente tem 5 grandes programas, que é o programa de atendimento escolar, é um programa mais voltado para atendimento das escolas dos alunos, com atendimento físico, reformas, obras, ampliações, equipamentos de escola, criação de núcleos especializados para atendimento de educação especial, que é uma demanda também nossa. Então está mais ligado a essa questão estrutural. A questão do sucesso escolar está mais afeta ao aluno em si, ao processo de aprendizagem dele. Então musicalização, reforço, recuperação, coral, fanfarra, tudo aquilo que está voltado para o aluno. A valorização e formação dos profissionais são as demandas de formação continuada, a valorização do profissional, aquisição de material e equipamento, incentivo à leitura, são todas essas áreas voltadas para o profissional do magistério. Serviço de educação e gestão institucional são para todos aqueles profissionais que não estão amparados pelo Fundeb, dentro dos profissionais do magistério, então são profissionais da educação, e as questões afetas ao departamento de educação. A questão do apoio ao ensino técnico e superior, diz respeito ao transporte para Juiz de Fora, as bolsas de estudo, a essas etapas que a gente não oferece ainda no município, mas que brevemente a gente vai passar a oferecer, porque aí a gente vai estar oferecendo atividade que é fim, e não a que é meio. Porque transporte para lá é meio, eu não sei o que eles estão fazendo lá. Eu preciso saber, eu quero monitorar, eu quero conhecer, eu quero ter... eu quero perceber o resultado, eu quero saber o que eles estão alcançando com esse ensino que está sendo demandado por eles. Tá? Isso já está em processo, tanto no Cônigo, a gente já tem algumas questões de iniciativa para o ano que vem do ensino técnico, a gente também tem, junto ao Departamento de Assistência Social, alguns cursos que vão ser oferecidos no próprio município,
né? A gente também tem para o ano que vem já uma boa proposta para trazer cursinho para Matiz, preparatório, tanto preparatório para o Enem, para o PISM. Então isso também a gente vai efetivando para trazer os meninos para cá e não tirá-los daqui. Um desafio maior, na verdade, eu queria até agradecer a comissão que está aqui de regulamentação da jornada. É uma demanda que vai estar afeta a casa, isso daqui a pouco vai estar chegando aqui para a gente conversar. É uma preocupação do Joaquim muito grande, é uma preocupação minha muito grande. Quando nós encontramos aqui, nós encontramos os professores tendo o dia de estudo, né, o dia fora da escola, o dia para planejamento, sendo ofertado para eles, mas de uma forma não regulamentar. Essa é uma preocupação. Eu acho que se a gente quer dar o direito, a gente tem que regulamentar da melhor forma possível para que esse direito permaneça independente da pessoa que está à frente, né? E a gente tem se reunido. Então, quem está da comissão aqui? A Valéria. O que aconteceu? Nós fizemos uma comissão de um representante de cada escola para estar discutindo essa questão da valorização e do cumprimento da jornada do piso. Então a Valéria está pelo Luci, levanta a mãozinha. A Simone está pelo Marieta. A Marcela está pelo José Maria. Nós temos ainda a Edna pela creche. Nós temos a Terezinha pela Vila. E a Ana Paula pelo Monte Alegre. A Ana Paula e a Terezinha não puderam estar presentes. Mas nós temos nos reunido toda semana ou de 15 em 15 dias, mas a gente tem mantido um diálogo aberto para a gente poder colocar uma proposta que atenda tanto os profissionais quanto a administração do que a gente entende que seria melhor para as escolas. Então, uma proposta rapidamente para as meninas, me corrijam se eu estiver errado. A gente tem um salário hoje inicial de R$ 1.339,04 para... Hein? 1.139, chora, né? Chora com 1.000, imagina, 1.139 para 20 horas semanais, tá? É o salário inicial da categoria. O contratado também recebe o salário inicial. A nossa preocupação seria que, para cumprir a lei do piso, todo mundo aí sabe da lei do piso, que é você pagar o piso, mas ela carrega em si também uma outra questão, que é a regulamentação da jornada de um terço de carga horária para planejamento. Ela não fala em momento nenhum que tem que ser em casa, que tem que ser na escola, só fala que o professor tem que ter uma parte da sua jornada sem aluno, para que ele justamente possa corrigir a avaliação, fazer o seu planejamento, fazer as suas intervenções com mais tranquilidade, né? A gente teria uma situação de 13 horas e 20 desses profissionais junto com o aluno. A nossa preocupação foi discutir e pensar que uma turma, para a gente contabilizar a carga horária total, teria que ter 2 professores. E a gente pensou pedagogicamente como seria essa quebra. Os alunos de primeiro ano, tem 6 aninhos, eles estão vindo para a escola, às vezes pela primeira vez, eles precisam do professor como uma referência. E precisam de um trabalho bem sistematizado para que eles consigam alcançar todas as competências e direitos necessários para adquirir o sistema de escrita alfabética e os conhecimentos matemáticos. Então, pensar em 2 professores para uma sala foi uma situação que a gente viu que poderia causar um prejuízo muito grande para os alunos. Então entramos em negociação, estamos conversando. Então a nossa proposta seria da gente aumentar para 30 horas a jornada, 20 horas de trabalho com o aluno, 10 horas de jornada. Eles cumpririam essa jornada, apenas dessas 10 horas, 2 horas seriam para cumprir com estudo e reunião na escola. E as outras seriam de planejamento de casa e em qualquer outra situação. E com isso a gente também faria um ajuste no salário. A gente passaria de salário inicial de 1.139 para 1.708. Então, se a gente está propondo um aumento de 50% da carga 50% da jornada, a gente também teria um aumento proporcional de 50%.
Então, essa negociação, essa conversa, ela visa tanto o professor, que está trazendo sugestões das escolas e voltando com as nossas demandas, e a gente também está à disposição para quando isso acontecer, de que se tiver alguma dúvida, alguma questão, que a gente possa estar aqui conversando e explicando a situação toda, tá? Bem, tudo isso que foi apresentado só tem um objetivo, que de uma certa forma é reverter positivamente para os nossos alunos, que a gente consiga melhorar não só os índices, porque melhorar índice é fácil, mas que a gente consiga efetivamente fazer com que as crianças aprendam, fazer com que elas tenham uma formação integral, com que elas sejam felizes. Então essa é a nossa preocupação. E também de valorizar sempre os profissionais que estão atuando com seriedade nas escolas. Tá? Então, de uma certa forma, essa prestação de contas muito menos numérica, né? Porque a gente, para poder fazer uma prestação numérica, né? Uma prestação de contas numérica, a gente precisa terminar o exercício para apurar tudo que foi contabilizado. Mas é uma conversa sobre aquilo que a gente tem buscado fazer. E acreditando sempre que a parceria para resolver os embates, as questões, são muito proveitosas, né? Então a gente precisa conversar, trazer, discutir, porque se em algum momento, em alguma ocasião, chegar alguma notícia, por exemplo, do Marquinhos lá na rua, daquilo que a gente tem feito, ele integra o Conselho Municipal de Educação, ele é o representante do Legislativo, então ele sabe daquilo que a gente está vivendo, ele sabe aquilo que a gente está falando. E todos que estão aqui presentes podem conhecer as ações que estão sendo pensadas pelo departamento ao longo desses anos. Tá? Então eu queria agradecer a paciência e a presença de todos aqui. E também queria agradecer formalmente a sugestão do Conselho Municipal para que a gente pudesse estar socializando essas questões aqui, que muito afetam não só o município, mas toda a educação e, de uma forma geral, toda a sociedade, né, no sentido de estar acompanhando, monitorando as questões afetas da educação. É importante a parceria de todos. Tá? Então, muito obrigada. Queremos registrar também a presença do chefe da divisão de informática, Mário César Bittencourt, e convidar para fazer parte do plenário o prefeito Joaquim Nascimento, vice-prefeito Joaquim Berota, o chefe de gabinete, Dorival Zampieri. Conceda a palavra ao prefeito Joaquim Nascimento. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, uma boa noite. Primeiro, aí, pedir desculpas pelos nossos atrasos. Nós estávamos envolvidos em uma cerimônia junto ao governo do Estado de Minas Gerais, para poder estar fazendo recebimento de alguns benefícios. Mas eu tenho certeza que a gente estava aqui muito bem representado pela secretária Giovana, que fez aqui uma apresentação daquilo que a gente vem trabalhando, daquilo que a gente vem se esforçando. Então, desses novos empreendimentos que com certeza vão repercutir de forma positiva na vida da nossa comunidade. A gente tem aqui o Leandro também, diretor da Escola Estadual. A Giovana consegue manter uma interface muito boa com a Secretaria de Estado de Educação, em especial com o Leandro, aqui, que representa o Estado no município. Nós temos alguns projetos e algumas tratativas de parceria, em especial na oferta do espaço para a construção da quadra poliesportiva daquela unidade, que já sabe que tem uma limitação muito grande. A gente vai concretizar isso, como a Giovana falou, do Complexo Educacional do Monte Alegre, que nós acabamos tendo uma limitação temporária em virtude de uma permuta do terreno realizada. Isso fez com que nós praticamente perdêssemos todo o projeto. Fizemos há 2 semanas atrás a limpeza do terreno, o inicial até então era um terreno plano e sem vegetação alguma. Nós passamos agora a ter um terreno com
relevo acidentado, com vegetação que precisou de autorização dos órgãos ambientais para poder estar fazendo a supressão. Vai ser necessário fazer um novo levantamento topográfico para que possa ser feita a locação da obra. E pior, nós vamos ter praticamente que pagar um novo projeto, porque é aquele que a gente tinha, ou que vai se poder utilizar porque ele contemplava um terreno com um tipo de especificidade que nós não temos agora. Mas nada disso vai fazer nós esmorecermos. Falo aqui publicamente para os ilustres vereadores que o recurso que essa casa economizar para o ano que vem vai integralmente para a construção da escola do Complexo Educacional do Monte Alegre. É uma forma como a gente tem, acima de tudo, de dar retorno também para a comunidade daquilo que o recurso que vocês geriram bem aqui, ele vai retornar em forma de benefício para a nossa comunidade. Isso é uma coisa que nós vamos fazer para poder dar condição dessa obra ficar mais séria. Por mérito da Giovana, ela conseguiu também, junto ao Ministério da Educação, pactuar parte dessa obra no governo federal. E a gente acredita também que vai ter mais recursos, o que vai fazer com que a gente consiga sair no menor prazo possível das maiores agruras que a gente vive lá hoje com relação ao espaço físico que funciona a Escola do Monte Alegre. Uma extrema limitação, um desconforto térmico para os alunos, para os funcionários. Isso são situações em que a gente tem ainda vivenciado, que tem trago muito desconforto especial para nós. Esse é o primeiro ano, como a gente tem dito de várias outras audiências aqui, que a gente está se esforçando muito para poder regularizar, pavimentar, lançar bases sólidas e a partir de agora a gente começa a apresentar de forma mais efetiva esses resultados para a nossa comunidade. Um dos grandes desafios que também vai remeter essa casa vai ter que participar de uma forma muito ativa, proativa, vai ser a regulamentação da jornada dos professores e via de regra dos seus salários. A gente tem tido uma tratativa, parabenizar a comissão que está envolvida com relação à discussão desse assunto. E nós estamos fazendo um exercício muito grande, acima de tudo, que é um exercício até de política e de negociação. Eles têm uma proposição, a gente tem uma possibilidade, dentro do que eles desejam, que nós podemos ir buscando algo que é comum, que é um desejo de melhorar a condição do profissional, mas de também garantir uma educação de maior qualidade a cada dia. A gente está conseguindo chegar num projeto que vai cristalizar a possibilidade e o desejo do município no que diz respeito ao crescimento e à melhoria da qualidade de trabalho dos profissionais e, acima de tudo, repercutir, como a Giovana disse muito bem, não em números, mas acima de tudo em conhecimento e melhoria da educação para a nossa população. Eu só tenho aqui a parabenizar a equipe. Quando eu remeto os cumprimentos a Giovana, eu cumprimento todo mundo que participa, e não só da educação, porque essas tratativas são intersetoriais, não dá para ninguém trabalhar mais isolado. As nossas reuniões hoje, toda vez que a gente consegue reunir o secretariado, todas as ações acabam repercutindo e reverberando em áreas distintas. A Giovana, quando vai tratando aqui, por exemplo, da questão da qualificação profissional, a gente vai remeter para assistência social com a Delvina, vai bater com o Alexandre no transporte, com o departamento de obras, que vai fazer auxiliar nas construções. Então são demandas que estão crescendo e que estão cada vez mais tomando corpo e vão se avolumar e nos próximos anos vão se concretizar para a gente poder estar fazendo a entrega. Reitero o agradecimento à casa pelo espaço que está sendo ofertado aqui. É uma forma que nós temos de fazer uma prestação de contas à comunidade daquilo que está sendo feito, que nós estamos investindo nosso tempo. Um esforço muito grande para modernizar, tornar eficiente, mas acima de tudo, sem perder o caráter humanizado, o caráter de tratar bem, de cuidar bem, de fazer alguma coisa que seja diferenciada. Como eu disse aqui no início, eu reitero que nós estávamos agora há pouco em uma solenidade do município de Barbacena, a razão pela qual a gente acabou demorando. E aí, no município, nós conseguimos firmar o termo de convênio para o recebimento de 2 caminhões compactadores de lixo, que a partir da semana que vem vão estar sendo entregues aí a responsabilidade do Alexandre e do Luiz Fernando Silimar, que é o Dino. São 2 caminhões Iveco, iguais a esse, 0 km, que a partir da próxima semana começam a rodar junto com a moto niveladora. Só aí são R$450 mil de benefício, mais a moto niveladora, mais R$450 mil, 3 Fiat Palio, R$70 mil, e nós já tivemos no início do ano também uma máquina recebida também do Ministério também do Desenvolvimento Agrário. Aí é o momento da formalização. A gente estava inclusive com os companheiros da região, Kelsen e o Valdeci, e mais de 100 e tantos prefeitos, razão pela qual inclusive nós acabamos demorando até que todos nós tivéssemos condição de firmar
lá o convênio para poder fazer essa Pimenta da Veiga, nosso possível candidato ao governo do estado de Minas Gerais, estamos participando da solenidade, né? E já é um benefício muito grande. A partir da semana que vem todos nós vamos poder estar aí usufruindo do benefício que esses dois bens, são 2 caminhões iguais a esse, que vão estar fazendo a coleta dos resíduos em nossa cidade aqui. Aí a equipe que nós estávamos lá todos para poder fazer o recebimento, o chefe de gabinete Norival, eu, Perota, e o Luiz Fernando, diretor do departamento de obras. Então, senhoras e senhores, é parte do nosso esforço, é aquilo que a gente vem trabalhando, aquilo que a gente vem se esforçando, né? E tenho certeza que cada vez mais a gente vai conseguir retornar essa casa para fazer as prestações de conta, apresentando o resultado de tudo aquilo que a gente está empreendendo. Reitero o agradecimento ao presidente, aos membros da mesa, aos demais vereadores, sempre presentes aqui, né? Merece registro essa acolhida carinhosa e respeitosa conosco, porque nós precisamos vir aqui, usar a casa, o expediente da audiência pública, agradecer a comunidade, as pessoas que participam, embora a gente ainda tenha uma participação baixa, mas ainda que pelo cansaço, nós vamos convencer as pessoas a participar, mas acima de tudo trazendo os resultados. Muito obrigado, parabéns ao pessoal da educação e uma boa noite. Prefeito Joaquim, parabéns para mais equipamentos. Isso resume aí na preocupação de uma gestão responsável, ética e de sucesso. A Giovana e a equipe dela deu uma panorâmica aqui da educação. Ela fez uma prestação de contas de fato conceitual. É muito importante essa prestação de contas. Mas eu gostaria agora de estar passando a palavra aos vereadores. Presidente, então, A palavra ao vereador Marcos. Presidente, boa noite aqui ao prefeito, ao vice-prefeito Perutinha, a Giovana, secretário de Educação, o Lori, aqui o meu amigo Leandro, diretor do Cônigo, em qual o nome dele eu cumprimento as demais pessoas aqui presentes. Realmente, Giovana, que o Benedito falou agora, essa prestação de contas do Conselho, do Departamento de Educação, que surgiu naquelas nossas conversas lá no Conselho, né? Toda a nossa equipe do Conselho, assim pode dizer, né? Uma equipe, porque está todo mundo incluído no mesmo ideal, que é a educação de Matias Barbosa. Foi muito bem explanado por você, que fez que tem a tarefa de gerir a educação diretamente aqui, a educação, junto com as suas companheiras e os companheiros do Departamento de Educação. Então a gente fica feliz por saber que Matias tem andado a passos largos na educação. Eu fiz algumas anotações aqui, só queria tecer mais alguns comentários. Eu estou vendo até o Alexandre, que é o diretor do Departamento de Transporte, da Divisão de Transporte. Matias é pioneiro no transporte escolar. Matias Barbosa, que fornece hoje, se eu não me engano, Alexandre, quase 10 ônibus, juntando de manhã e à noite, 10 ônibus, e também agora à tarde. Esse ano inovou, mais um ganho aqui para os alunos, que inovou agora também com ônibus à tarde. A gente fica feliz, ainda mais pela implementação, pelo que você falou, agora, do próximo ano, de tentar trazer um cursinho. A gente sabe que o ônibus ele é um meio de levar a pessoa até Juiz de Fora, que aqui é o nosso, se dizer, polo. Tem todas as faculdades, a Universidade Federal. Então a gente sabe que é um caminho a ser trilhado. E dentro disso aqui também tem claro o desafio do plano de cargo e salário, da regulamentação da jornada, esse plano de cargo e salários que já veio para casa na legislatura anterior, mas que por diversos fatores não foi votado porque não houve consenso. Não havia um consenso entre os professores, o sindicato, a direção da prefeitura e nem tampouco aqui dentro da casa. Poderia ser diferente. Então agora vem também a regulamentação da jornada. A gente crê aqui que 8 homens e a nossa companheira ilustre ali, a dona Edith, nós vamos fazer de tudo para debater exaustivamente esse plano, porque a gente sabe que necessita. É a regulamentação que já é proposta pelo governo federal, né, que já vem da jornada, da lei, né, que já dá do piso nacional. Então a gente sabe que os desafios eles são tremendos. Quando você falou da lei que
tem que comprar 30%, né, do pessoal da agricultura familiar. Eu até lembrei outro dia conversando com o Leandro e o Dimitris, a gente falando, eu participo também lá do Conselho do Esporte, o Leandro, junto com você também, a gente conversando outro dia falando da estrutura, a questão de merenda, hoje aqui também na rede municipal, que é um diferencial entre todos os municípios aqui também. E até eu fazer aqui, eu não poderia deixar de citar, também no pioneirismo é de ter a nutricionista. A gente sabe, né, o trabalho que a Cecília desenvolve também aqui, muito benéfico, né, porque a questão não é só a alimentação, tem que ser uma alimentação com qualidade, né, regulada. A gente sabe o problema hoje de sobrepeso, obesidade, principalmente entre as crianças, né, os adolescentes, ela vem crescendo, aumentando. Então essas ações que você falou, desfile 7 de setembro, folclore, a grande parceria com o PROERD, o soldado Emanuel, aqui representado pelo capitão Eric, né, que é um grande comandante aqui da Polícia Militar. E essa questão, né, Alexandre, a questão dos transportes, também aqui interno, que as vans que pegam as pessoas, né, em seus lugares mais longínquos, dos mais distantes, né, que vem pegando aqui, toda fazendo aquela área rural, é também um desafio muito grande, não é? De poder regulamentar todo esse pessoal, esse transporte, a responsabilidade que é de transportar crianças. Então a gente vê que esse entrosamento, como disse aqui o prefeito, porque não basta um departamento. A gente sabe que principalmente educação e saúde, elas são interligadas com os outros departamentos. E também aqui, aproveitando a presença do Leandro, essa grande parceria, porque apesar de ter institucionalizado a diferença de município e estado, mas os alunos que caem lá no estado, lá no CONIP, são matienses. E eu me lembro, até eu sempre utilizo aqui em algumas reuniões, eu fiquei muito impressionado naquela primeira reunião que eu participei com vocês lá no UCI, a diferença, como impacta a qualidade da educação de uma determinada escola, lá no CONIP, né, Leandro? E a gente sabe que talvez os alunos do Banheirinho, né, lá do Marieta, eles tenham algum problema, isso vai desencadear depois, lá no ensino médio. Então, por isso, né, essa parceria entre dos poderes públicos, para que a gente possa dar efetivamente uma educação. Porque a gente muito se fala, né, na saúde, mas a educação é a base de tudo, né? Com talvez métodos já ensinados lá atrás, no início da vida da pessoa, vai levar muitas vezes a ela não ser tão dependente do sistema de saúde, muitas coisas podem ser evitadas. Então o seu trabalho, como das diretoras das escolas, dos professores, principalmente os professores que são guerreiros, a gente vê hoje em dia, né, que para a profissão ser professor hoje em dia é uma tarefa difícil. É uma tarefa difícil, complicada, é mal remunerado e passa por várias provações dentro de sala de aula. Então, a profissão hoje de professor é uma profissão de alto, né, a pessoa tem que amar o que faz. Porque se a pessoa não amar o que faz, ela larga, né, o magistério, larga a educação e vai para as outras áreas aí afins. Então, vocês estão de parabéns, eu vejo que vocês estão no caminho certo, estão fazendo, tem a parceria com o governo do estado, esse pacto, né, Benedito? A gente comentou aqui numa sessão, a gente até encaminhar lá o ofício para você, desse programa que vocês fizeram aqui, dessa parceria com os outros municípios, pelo pacto, também aqui pela educação. Então, a gente teve a oportunidade, eu participei na parte da tarde, o presidente participou na parte da manhã, outros vereadores, então a gente percebe que vocês estão com empenho, estão entrosados, né? Tem uma equipe que realmente está buscando melhorar as condições de educação aqui da população. Desafios são grandes, e como já o presidente disse, né, os vereadores, a gente sempre diz aqui, essa casa é parceira, a gente está aqui, né, é parceiro do executivo, né, do prefeito, da sua equipe, a casa aqui está sempre aberta, a gente sabe que nós vamos discutir exaustivamente agora esse plano, porque pelo que eu vejo, já há algumas tendências pela aprovação e pela reprovação, mas a gente quer dizer que desde já isso vai ser trabalhado de uma forma aqui, que como sempre a população, principalmente pensando no aluno, porque o aluno
né, é a forma de trabalho, de pensar, de desenvolvimento de vocês, né? E consequentemente aqui o nosso, de fazer a melhor coisa para o aluno e consequente aqui para os professores e para toda a equipe que trabalha hoje na educação. Então eu agradeço pela exploração, foi muito bom quando a gente tratou desse assunto lá no conselho. Então a gente vê, infelizmente, a gente ainda não está tendo muita receptividade das pessoas, né, dos cidadãos, mas a gente está fazendo o nosso papel, estamos prestando conta, porque somos gestores do dinheiro público, nós somos eleitos, vocês têm toda a representação escolhida pelo prefeito, então a gente fica feliz de saber que a educação, de fato, ela vai dar um salto. Como você disse ali nas placas do IDEB, a gente espera que no próximo ano esses números, esses índices estejam muito melhores do que foram deixados aqui no nosso município. Então é isso. Muito obrigado por toda a exploração. E nós aqui, vereadores, estaremos sempre à disposição para discutir não só a educação, mas como todo o sistema aqui do nosso município. Muito obrigado. Senhor vereador, senhor presidente, conselheiro da mesa, senhor prefeito, toda a sua equipe e a todos os professores presentes, envolvidos também. E queria agradecer ao nosso prefeito Joaquim por estar conseguindo trazer mais recursos para o nosso município, os caminhões que estão para chegar aí, é bem-vindo. E eu sei que hoje não é dia dos professores não, mas queria parabenizar todos os envolvidos na educação, os professores, que abraçaram uma tarefa árdua na sua caminhada de formar o cidadão para o futuro, que não é fácil. As coisas mudaram muito da época da gente criança para hoje. Professor hoje em dia, ele tem que ser até psicólogo de si mesmo. E muitas das vezes ele torna até refém do aluno, da família. Então, a todos desejo parabéns e que esse projeto que venha, eu acho que as alterações não é ainda o que todo professor, tanto a nível municipal como estadual, seja merecedor, mas já é um passo. E era só isso que eu queria dizer e parabenizar a todos. É isso, obrigado. Presidente, só que eu esqueci de falar, eu pulei um item aqui, esqueci de falar que ainda está em tramitação aqui o ajuste dos critérios da Bolsa de Estudo, que é importantíssimo também, foi criado na sua gestão anterior, esse programa de Bolsa de Estudo. Então é mais um passo, mais um projeto que a gente está debruçando. Você pode ver aqui, a gente está debruçado aqui, né, desde mais cedo, colocando esse projeto nas comissões para andarem, para que a gente possa ter celeridade na votação dessas proposições. É porque eu tinha esquecido justamente aqui desse Bolsa de Estudo. Oi, Giovana e todos os profissionais da educação. A gente sabe que a área de educação, a área de saúde, a gente pode até incluir agora a segurança pública, seja qualquer esfera de governo, seja federal, estadual ou municipal, um dos maiores desafios dos gestores, em busca aí de qualidade, em busca de melhor desempenho. E, como havia dito, nessa panorâmica de conceitual que você disse aí, você explicitou aí com a sua equipe, a gente vê a preocupação que vocês têm com a qualidade de material escolar, do mobiliário, qualidade aí da merenda escolar, gerenciada pela Liliane. A gente sabe que muitos dos nossos alunos hoje, a principal refeição é no colégio. A gente sabe também que se a merenda se restringir apenas no recurso do governo estadual, ela realmente ficaria aquém do que é oferecido hoje. Então a parceria do município aí é muito grande para poder dar essa alimentação, o que não existia no passado, evidentemente, que agora eu já participei do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, sabe a qualidade, o vereador Marcos participa, a gente sabe a qualidade da alimentação que é oferecida, com qualidade, nutricionista,
A gente sabe disso, desses problemas que existem. Está aqui o parceiro nosso, o Leandro Dornelas, que só muda, os problemas só mudam de endereço. O que você falou, Giovanni? O aluno não vem na testa dele escrito que a responsabilidade é do município, do Estado, da União. Enfim, é um cidadão matiense que a gente precisa estar priorizando, olhando e gerenciando. A gente, enquanto gestor, o Joaquim, na qualidade, o Perotinho, nós vereadores, a gente está buscando aí o que melhor a gente possa estar ofertando. Você falou também aí, Giovanni, uma coisa muito importante, a parceria com os produtores da agricultura familiar. Isso aí foi uma coisa que a gente tem que parabenizar, porque isso inclusive gera renda aos produtores e a certeza de um produto de qualidade. Você mencionou aqui também, eu acho que foi muito feliz na sua colocação, evidentemente que é uma pasta com muitos problemas, como a saúde mas essa parceria aí com a licitação, transporte, cultura, enfim, eu acho que a gestão pública ela tem que ter hoje, a gestão pública moderna, de sucesso, ela tem que ter essas parcerias. E o vereador Marcos fez essa menção aí no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, onde nós tivemos aqui vários municípios da região, e eu sei que agora a formadora, a professora Valéria, que está com essa árdua tarefa aí de mensurar esse nível de aprendizado. Na verdade, é uma coisa nova que está chegando e eu acho que é necessário. Naquela oportunidade, tivemos aqui vários municípios da região vizinha aos nossos aqui, e no final da palestra a gente só via comentários que, de fato, motiva, incentiva a gente estar sendo parceiro, de uma estação responsável, ética, uma pessoa voltada para a comunidade, uma coisa que a gente está voltando, gerenciando isso em função daqueles que realmente precisam, né? Então, quando você falou da proposta ali, o vereador Marcos já adiantou uma coisa, a proposta de jornada de trabalho, esse piso, a lei do piso, né? Parece que essa comissão já organizada por vocês, eu acredito que ela já está elencando, pontuando algumas coisas que possa a gente estar debatendo. É verdade que aqui, quando o projeto chegar, nós vamos enviar ele para o parecer jurídico quanto à constitucionalidade, depois vai para as comissões e vai ser um momento oportuno. É bem da gente até abrindo aí uma reunião administrativa para a gente estar elucidando alguns. Evidentemente, os vereadores que participam das comissões vão estar questionando alguma coisa, acho que vai ser um momento oportuno para a gente estar caminhando, sai uma proposta legal, uma proposta que atenda a categoria, e eu acho mais do que justo aquilo que você disse, se aumentando 50%, tem que aumentar de fato a remuneração, porque enfim, eu acho que é com esse foco, com essa responsabilidade, que vocês estão aí à frente dessa pasta bastante difícil de ser gerenciada, mas com vocês, Giovanni, e essa equipe toda aí, extensiva todos os profissionais da área de saúde. Essa casa aqui está à disposição de vocês por quantas vezes precisar e quiser. Nós estamos aqui abertos para o diálogo, para conversar. Você sabe disso, que quando precisa daqui do plenário, do auditório, você pode contar com a gente, que a gente é parceiro disso. E eu pergunto se você quer fazer algumas considerações finais. Eu agradeço mesmo a oportunidade e eu volto. Nós voltaremos em breve. Prefeito, gostaria de consideração? Então, assim sendo, eu acho que foi uma prestação de conta muito bem explanada. Eu acho que atendeu a proposta que foi quando você solicitou a proposta, de fato, parece atender os objetivos. Eu solicito o secretário que faça a chamada final aos seus vereadores. Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, Márcio Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho presente, Pedro Adélio Viana, Renato Augusto Alves Ribeiro e Rita Edith de Oliveira Fernandes. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa audiência pública. Muito obrigado, boa noite. Thank you.
jeito que eu vou falar que eu tenho muita confiança, então. Eu vim ela de calor, agora ela